É sabido que comemos uma grande parte das palavras que dizemos em português. Ok, mas ironicamente existe uma forma de aumentarmos as palavras, fisicamente falando, para as tornar mais pequenas. Estou a falar do sufixo inho, que é muitas vezes adicionado ao fim das palavras em português. E será que o comemos também, sendo pequeno e tal? Hoje vamos ver como e quando se usa o diminutivo em português. Vocês vão soar muito fluentes se o souberem usar corretamente. E talvez assim acabem as gracinhas em relação ao nosso uso do diminutivo. Olá, eu sou Catarina, uma portuguesa meio maluquinha por línguas, sem muito tempo para aprender mais, porque eu dedico a maior parte do meu tempo a ajudar pessoas como vocês a encontrarem a vossa voz em português. Vamos então ver o que é que o sufixo inho, inha, pode fazer pelo vosso português. Tamanho. A razão principal para se usar o diminutivo é para expressar a pequenez de alguma coisa. Se uma caixa é pequena, dizemos caixinha. Uma casa, espero já saibam o que é, mas isto é uma casinha de bonecas. Um carro pode ser carrinho, se for um carrinho de brincar, pode ser o carrinho das compras, ou então pode ser o carrinho do bebê. Nomes de pessoas. Não surpreendentemente, em geral, mulheres, temos nomes como Joana, que muitas vezes, pelo menos na infância, todas as Joanas são chamadas de Joaninha, e aliás é o nome do animal Ladybird. E até temos uma lenga-lenga, Joaninha, voa, voa, que o teu pai foi para Lisboa. Não sei se noutras zonas do país também dizem isto, mas enfim. O nome Ana muitas vezes fica em Aninhas. Carmo, que é um nome até um tanto pesado, muitas vezes chamamos a Carmo, as Carmos de Carminho. E Mafalda, quase invariavelmente, vira Mafaldinha. Cerimónia, eu acho que é um dos usos principais, mas muito camuflados do diminutivo em português. Então, nós usamos o diminutivo em certas ocasiões em que culturalmente não é aceitável, digamos, gabar-se de algo. Então, se eu chego à casa de alguém e trago um presente, eu não vou dizer aqui está o meu presente, gastei 100 euros. Não, eu vou dizer, é só um presentinho, ou é só uma gracinha, é só uma lembrancinha. O diminutivo pode também expressar vergonha. Por exemplo, se vocês tiverem o privilégio de se sentarem à mesa com portugueses dentro de casa de alguém ou num restaurante, hum, imaginem que há um bolo na mesa que está ótimo, obviamente que vai ser bom, e alguém pergunta se vocês querem mais. Vocês, por vergonha, porque em Portugal não seria muito bem visto dizer sim, quero, não, maior, não. A pessoa vai dizer sim, mas só um bocadinho. Então a palavra bocado fica bocadinho no diminutivo e é uma palavra que as pessoas têm muita dificuldade em ouvir. Em geral, as pessoas optam por usar pouco, e pouco no diminutivo é mais complicado, é pouquinho, mas isso é outra história. Mas bocadinho é muito usado, sobretudo na zona de Lisboa, pelo menos, que é de onde eu sou. Portanto, tomem atenção a essa palavra, porque muitas vezes as pessoas não ouvem nem o princípio nem o fim, porque nós só focamos no bocadinho. Isto tem a ver com a rainha. Se nunca ouviram falar da rainha, vejam na descrição o meu No Cinderella Pronunciation Guide, que lá eu explico tudo. Portanto, pouco, poucochinho é outra alternativa a bocado, bocadinho. E outro exemplo, talvez um bocado estranho, mas é isto em português, é um sovaco, armpit. Mas nós não falamos no sovaco, a palavra em si nem é bonita. Em geral falamos no sovaquinho. Não sei se é por vergonha, pudor, não é assim uma parte muito sexy do corpo humano em geral, mas não em Portugal, não sei. Também usamos o diminutivo quando não queremos ofender alguém. Este uso é definitivamente muito útil. Então, para não chamar assim na lata alguém gordo, dizemos, ele é gordinho. Ou em vez de dizer pequeno, dizemos pequenino. Aqui notem que é diferente a terminação, pequenino. E nós
Aliás, usamos mais pequenino do que pequeno, eu diria, mas nunca li nenhuma estatística a respeito. Chamar alguém de velho também não é muito simpático, não é? Não queremos ofender ninguém, então, num contexto mais amigável, digamos, se não queremos ofender alguém, vamos dizer velhinho. Ah, o velhinho está a atravessar a estrada. Se eu for dizer, o velho está a atravessar a estrada, não é propriamente simpático. O diminutivo, quer vocês acreditem, quer não, pode ter um tom irónico. Por exemplo, sim, a Marta é muito caladinha. Claro que a entoação, a linguagem corporal ajuda a perceber que há ironia no que eu acabei de dizer. Imaginem que eu depois disto, eu digo ainda, a gaja não se calou um segundo a noite inteira. O diminutivo também pode servir como intensificador, que é muito interessante, considerando que, à primeira vista, é para encolher tudo, não é? Fica tudo mais pequeno. Mas quando nós dizemos o bolo de chocolate foi acabadinho de fazer, bom, dizer que foi acabado de fazer seria suficiente, mas nós temos ali uma necessidade, não sei se é porque, pelo menos nesta frase que eu ouvi, ou até que eu disse, já nem me lembro, tem a ver com comida, se calhar é por isso, adicionamos ali o inho ao acabado, que é um particípio passado, mas não vamos tocar aí nisso agora. Mas outro exemplo, lá está, outra vez com comida, agora apetecia mesmo uma sopa quentinha. Bom, vocês provavelmente já repararam que a palavra quente em português não é exatamente igual a hot, não é? I would really like a hot soup. A pessoa não quer exatamente uma sopa a escaldar, mas é aquele quente reconfortante, que não é quente demais e não é já frio. Portanto, é ali uma temperatura quase perfeita que só o diminutivo é que ajuda a expressá-lo. Outro exemplo que eu me lembrei foi, imaginem que eu estou a olhar para gêmeas, irmãs gêmeas, e eu digo, elas são iguaizinhas. Eu poderia ter dito elas são iguais, mas não teria tido o mesmo impacto, o mesmo ênfase. Eu preciso aqui do diminutivo para dar mais força ao que eu acabei de dizer. Bom, este uso intimidade é certamente um dos principais do diminutivo, que é em casos de familiaridade. Portanto, pode haver casais que se tratam por amorzinho ou gordinho, mas no caso de um bebê ou talvez também animais domésticos, a pessoa não vai falar rabo do bebê, a pessoa vai falar, o rabinho do bebê é tão fofinho. Não é? Porque é um rabo, é pequenino, é fofinho, é querido, é assim, é, é isso. Há uns minutos atrás eu falei na possibilidade de usar o diminutivo para não ofender, mas, curiosamente, também podemos usar o diminutivo para ofender. Por exemplo, tu és um coitadinho, é o que és. Ou odeio essa mulherzinha. Comida, eu já tinha falado de comida, mas certamente em relação aos homens, mas com comida é certo que vocês vão ouvir homens a usar o diminutivo mais em contexto de comida e de fumar ou de beber café. Pelo menos foi o que uma professora de linguística me disse há anos. Mas eu acho que confere, não é? Reparem e digam-me. Portanto, muitas vezes fala-se, vou fumar um cigarrinho, vou beber um cafezinho, vou beber um chazinho. Este também adoro. Nós podemos usar o diminutivo para tornar uma ordem mais soft. Ou seja, se eu digo a alguém anda, é um bocado bruto, ou pode ser visto como bruto naquela situação, mas se eu disser anda devagarinho, já dá assim um tom mais, ok, estou a dar uma ordem, mas pronto, é mais uma sugestão. Outro, por exemplo, é fala baixinho. Não é? Eu posso mandar alguém calar, mas dependendo da situação, da familiaridade, eu posso não estar na posição de mandar alguém calar assim na lata. Então, se eu adicionar o diminutivo ao advérbio, ajuda imenso. Há palavras que, muito curiosamente, usamos mais no diminutivo. Eu já tinha falado de pequeno, pequenino. Lá está, é só uma observação minha. Talvez seja eu própria que diga mais pequenino do que pequeno, mas enfim. Mas palavras como só e sozinho, que há diferenças, agora não vou entrar nisso, mas
é mais comum nós usarmos sozinho, quando no fundo é um diminutivo de só. Outro que muito provavelmente vocês já repararam, se não repararam, por onde é que vocês têm andado, é muito mais comum nós falarmos em beijinho do que em beijo. Mas lá está, tornar a palavra mais pequena, no diminutivo, não significa que é menor, porque em geral nós até damos beijinhos no plural, nunca é só um. E depois há as palavras que parecem estar no diminutivo, mas que na verdade não são diminutivo, são palavras por elas próprias. Portanto, não se deixem enganar pelo inho no fim de qualquer palavra, porque não é necessariamente um diminutivo. Por exemplo, a palavra caminho, que deriva da palavra celta caminus, cebolinho, tudo bem que é uma promessa de cebola, mas lá está, eu acho que pode ser considerado outra coisa, porque da Índia, tá, pode ser um animal que é parecido com um porco, mas por si só é um animal diferente. Carinho, que tem origem do latim carus, vinho, quem é que não conhece esta? Nunca pensaram que não é um diminutivo. Vizinho, lá está. Marinho, sobrinho, ninho, sublinho, golfinho e só mais uma, cominho. E por último, queria falar de expressões, porque lá está, português, como qualquer outra língua, vamos usar este diminutivo em expressões. Então, uma expressão muito gira que é: estou mortinha por te ver amanhã. Ou não faças beicinho. Ou teste do pezinho. Não é propriamente uma expressão, mas é uma coisa que se faz quando os bebés nascem. Outra expressão interessante é pôr paninhos quentes. Espero que tenham gostado desta curta overview sobre os usos do diminutivo e até à próxima.